Sabe, tem se tornado algo muito natural o pecado. Tem se tornado algo muito natural para muitos cristãos, queridos, o conviver com o pecado. Conviver com a mentira, conviver com a injustiça e tantas outras coisas mais. E muitas vezes, ou quase sempre, a igreja ou alguns não percebem que estão se tornando escravos disso. Estão se tornando dependentes do pecado. E quando eu digo pecado, eu falo mentira, eu falo engano, prostituição, imoralidade. Nós temos que dar nomes a esses pecados. Mas eu também vejo que muitos estão lutando contra eles, contra esses pecados, e estão tentando vencê-lo de todas as formas, mas não tem conseguido. E eu pergunto, e você fica se perguntando, mas por quê? Por que eu não tenho conseguido? Aí surge para nós hoje uma orientação. Como é que eu vou eliminar o pecado que tanto me escraviza, ou que tanto te escraviza? Seja ele qual for, adultério, pornografia, álcool, prostituição, mentira e tantos outros. Seja qual for o pecado, a pergunta é como é que eu vou eliminar esse pecado que tem me escravizado, que tem me impedido de crescer, me impedido de ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Queridos, eu nunca vi uma geração de cristãos tão frustrados como essa geração. Talvez você diga, pastor, eu não sou frustrado. Pastor, o senhor está equivocado. Mas eu duvido que se dentro de você não há algo faltando. Eu duvido se alguma vez, ou algum momento, se em algum momento da sua vida você não disse assim, peraí, é só isso? Tem um texto que é muito importante para nós, e eu não vou falar o endereço desse texto, eu quero que você procure na sua Bíblia. Se o pessoal do slide também souber, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Acharam aí já? Tema desta palavra: um confronto. Hoje eu vou trazer uma palavra, apenas um confronto. E talvez esse confronto, se você receber esta palavra, se você entender isso, você verá que a tua vida vai mudar, que muitas coisas na tua vida vai mudar, e que você terá uma convicção que você verdadeiramente é filho de Deus. Que confronto é esse, pastor? Primeira coisa, você precisa saber que muitas vezes vencer o pecado é uma jornada. Isso, pastor, verdade? Você vai entender que muitas vezes vencer o pecado é uma jornada, é uma luta. Mas tem um porém, também você precisa entender por onde começar. Você precisa saber por onde começar a vencer esse pecado. Talvez você esteja aqui comigo, ouvindo a palavra, e você está preso numa área de imoralidade, numa área de prostituição, e você chora, é louco para se livrar disso e não consegue se livrar. Mas queridos, talvez hoje, eu não sei, é você que sabe, seja o dia da tua libertação, seja o dia que Deus escolheu para livrar você de todo o pecado que te afasta dele. Mas presta atenção, a primeira coisa que você deve fazer, queridos, para vencer esse pecado, para ir caminhando e vencendo essa jornada, você precisa entender por onde começar. Você deve confrontar, olha que coisa, você deve confrontar as consequências de negligenciar o pecado. Como assim, pastor? Aprenda uma coisa. Você vai fazer algo que você sabe que é pecado, mas antes de fazer, o que você faz? Você confronta o que? As consequências desse pecado. Vou dar um exemplo, por exemplo.
De repente eu traí a minha esposa, misericórdia. Não vão cortar isso aí não e fazer detalhe não, viu, filho do diabo? E é verdade, irmão. Estão pegando as minhas palavras aí, estão cortando, editando e mandando aí não sei para onde. Coisa que Jesus. E de repente, queridos, eu faço isso, ou eu vou fazer isso, mas antes de eu fazer, eu penso na consequência disso. Eu começo a confrontar o pecado com a consequência dele. Porque em si o pecado é gostoso, irmão. Em si o pecado é muito bom, sim ou não? Se você falar que não é, está mentindo. Porque se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Pastor, você está me assustando. Estou não. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Sim ou não, irmãos? Ninguém gostaria de pecar, porque é péssimo, é ruim. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer que você confronta a consequência. Se eu pecar, vai ser bom, vai. Mas qual vai ser a consequência disso? A consequência não será boa. O que vai acontecer? Eu vou perder a minha família, vou perder minha esposa, vou perder minha moral, vou perder a minha posição pastoral, eu vou perder a minha intimidade com Deus. Olha a consequência. O que eu quero ensinar para você hoje é: antes de você cometer o pecado, confronte a consequência desse pecado com a tua vitória. E aí você vai saber: opa, eu não posso entrar. Porque o pecado, quando vem, queridos, ele parece que te cega. Ele parece que você já está tão desligado de Deus que você vai lá e mergulha. Mas antes de você colocar o pé no pecado, para um pouquinho, pensa antes, confronta as consequências ou a tua negligência para a vitória. Quando você peca, é porque você negligenciou a tua vitória. Como assim, pastor? A Bíblia diz que eu sou vencedor em todas as coisas, eu posso todas as coisas e eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Então, quando você decide pecar, quando você peca, você está negligenciando a tua vitória. A pergunta é: contra o que você tem lutado? Contra o que você tem batalhado na tua vida inteira? Na tua luta diária? Aprenda a confrontar essa consequência do pecado, sabe? Aprenda a confrontar a consequência de negligenciar a tua vitória. Quantos creem que tem a vitória em Cristo Jesus aqui? Quantos creem? Mas a pergunta é: por que tanta derrota? Por que tanto fracasso? Por quê? Porque muitas vezes, querido, você não para, não confronta a tua negligência com a vitória. A vitória é tua, mas tu tem negligenciado essa vitória por causa do pecado. Porque você não tem confrontado isso. Sabe, existe um medo santo que muitos perderam. Porque é justamente esse medo santo que nos afasta do pecado. É justamente esse medo que nos mantém longe do que pode tirar a nossa vida eterna, do que pode roubar a nossa vida eterna. É esse medo, esse receio, esse temor que nos afasta, esse temor santo, não é um temor maligno, mas um temor santo que nos afasta do pecado, que nos mantém distante do pecado. Por quê? Porque eu sei a consequência do pecado. O livro de Romanos diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mesmo Romanos também diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, eu quero chamar a sua atenção hoje, para que você entenda o verdadeiro motivo pelo qual Deus te chamou para a luz. E vamos lá. Esse medo santo que muitos perderam, pois justamente é este medo que nos mantém longe do que pode nos tirar a vida eterna. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, verso 1: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Eu vou começar com essa parte. Tenhamos medo de que possamos cair no descanso. Em outras palavras, tenhamos medo de que possamos perder o céu. Tenhamos medo de que possamos perder a nossa salvação. Por quê, pastor? Porque muitas vezes estamos desatenciosos, estamos totalmente desligados de Deus.
E caminhamos achando que já estamos salvos, está tudo bem, então eu não preciso de muita coisa, está show de bola, eu vou continuar minha vida porque eu já estou salvo. É um engano do diabo. Sabe o tipo de medo recomendado aqui nesse texto que eu posso tirar e extrair? É um medo que leva à cautela e ao cuidado para não pecar. Sabe, um homem, uma pessoa que corre risco de perder a vida ou a saúde, ele deve ficar atento, sim ou não? Eu vejo, por exemplo, essa semana toda foi uma semana minha de correria e tudo mais, e fazer exames, e tirar sangue, e quando eu vou para a sala de tirar o sangue lá, eu já vou tremendo, as mãos já vai tremendo, e eu falo, meu Deus do céu, essa mulher vai me matar agora. Eu tenho um pavor de agulhas. Mas eu preciso me cuidar. Mas eu preciso lutar para quê? Para que a minha saúde esteja bem, para que eu possa continuar andando nessa terra. Porque Deus tem um propósito para a minha vida, eu tenho cumprido esse propósito. Nós que temos a oferta do céu, nós que temos o céu para nós, aonde Jesus foi preparar, somos nós que corremos o risco de perdermos essa salvação, de perdermos esse céu. Por quê? Por causa do pecado. Nós ainda corremos o risco de perder o céu. Nós devemos tomar todas as precauções possíveis para não fracassarmos, para não perdermos o céu. Quero fazer uma pergunta: qual é a precaução que você tem tomado para não perder o céu? Tem confrontado ou negligenciado a tua vitória? Está vendo? A situação que talvez hoje você se encontra é fruto das tuas decisões ou fruto da tua negligência em relação à vitória que Deus tem para te entregar, que Deus já te entregou. Você já viu uma pessoa que tem a vitória, mas não quer a vitória? Negligencia, fala, não quero, eu negligencio isso aqui agora, eu não quero isso, eu quero é pecar mesmo, eu quero fazer o errado mesmo. Como alguém pode negligenciar a vitória? Como alguém pode negligenciar a sua salvação, a sua vida eterna? Como? Porque perdeu o temor. Como? Porque perdeu o temor. Quando você perde o temor, quando você perde, sabe, eu lembro que quando eu era bem mais novo, eu tinha aquele disco, aquele chamado bolachão, já viu aquele negócio preto ali? Irmão, um testemunho que eu nunca conseguia e corria de medo, né, de ouvir. Colocava naquelas vitrolas com agulha. Vocês lembram desse tempo aí ou não é tempo de vocês? Aí colocava e era o nome do disco, era A Última Trombeta. Eita, meu irmão, quando eu vi aquela trombeta tocando, eu corria e falei, meu, isso não é para mim não. Eu morria de medo, irmão. Aquela mulher, aquela voz contando o testemunho, e a trombeta tocou, e as pessoas foram levadas, e não sei o quê, e aquilo me assustava. Eu era menino, eu falei, opa, pode parar. Eu não queria ouvir aquilo jamais. Mas sabe por quê, queridos? Porque eu não entendia que eu faço parte, eu faço parte daquelas pessoas que quando ouviram o toque da trombeta, subiram, foram para o céu. Que Jesus veio buscar essas pessoas. Sabe, nós precisamos entender que é pelo temor do Senhor que nós devemos desviar-nos do mal. O que é, pastor? Provérbios 16:6. É pelo temor do Senhor que nós devemos nos afastar do mal. Porque quando cometemos pecado, queridos, o pecado é castigado. Para todo pecado tem um castigo. Eu já preguei uma palavra aqui com o seguinte tema: é melhor não pecar do que viver a correção, mais ou menos isso, não foi? Do que viver as consequências. É melhor não pecar. Sabe, eu olho para essa palavra, como que nós não podemos nos desviar do mal? É simples, pelo temor do Senhor. Mas pastor, você disse que o amor está esfriando, o temor já não tem mais, muitos perderam, sim, é verdade. Sabe por quê, queridos? Porque pecam de forma natural. Porque vêm à igreja de forma natural. Porque fazem tantas coisas de forma natural. Por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece, queridos. A palavra de Deus, ela é correta. A palavra de Deus é verdadeira. E ela nos traz o quê? Todo o modo que nós devemos andar nessa terra.
sem nenhuma exceção. Uma verdade para você. Aprenda, o confronto é: todos nós precisamos ou somos chamados ao arrependimento. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Talvez você diga: pastor, me arrepender de quê? Segura aí, que você já vai descobrir. Se arrepender de quê, pastor? Se você tem um desejo verdadeiro de conhecer a Deus, é preciso que você diga a verdade. Quem tem o desejo verdadeiro de conhecer a Deus e não ficar nessa fase de religioso, precisa entender que tem que ter desejo de conhecer a Deus. Olha, queridos, é preciso que você diga a verdade se você quer conhecer a Deus. É preciso que você ande em santidade. É preciso que você lute contra o pecado. É preciso que você entenda, queridos, que você pode vencer. Você é vencedor. O pecado já foi vencido. E se você negligenciar a tua vitória, esse pecado vai te tornar escravo. Vai te tornar escravo. Que isso, pastor? Preste atenção. O que te impede? A pergunta é: o que te impede de ter um relacionamento genuíno com Deus? O que te impede de ter um relacionamento genuíno com Deus? De verdade, queridos. Não é uma coisa: vou à igreja porque eu organizo isso, porque eu cuido desse ministério, eu cuido daquele, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja porque eu preciso ir lá louvar a Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Queridos, o que te impede de ter um relacionamento genuíno com Deus? Eu não posso te enganar. Sabe, eu não posso simplesmente colocar ou falar aquilo que vai, como é que se diz, acomodar você na casa do Senhor, do jeito que você é, como você é. Como assim, pastor? Eu não posso trazer uma palavra que vai lhe trazer conforto. Eu tenho que lhe trazer uma palavra que vai trazer vida. Sabe, eu não posso te enganar, meu irmão. Pois se eu trouxer uma palavra que lhe traz só conforto, eu estarei lhe enganando. Eu vou estar enganando você e ao mesmo tempo negligenciando a verdade. A verdade que muitos não têm a coragem de falar. A verdade que muitos não ousam falar para você. Por quê? Porque talvez essa verdade seja dura. Porque talvez essa verdade tenha que confrontar você para que gere mudança na sua vida. Queridos, presta atenção. Eu não posso aceitar que você equivocadamente continue sua vida cristã da mesma forma que tem andado sempre, da mesma forma que você tem vivido sempre, porque a vida cristã, queridos, ela sempre gera um dia novo, mudanças e mudanças, sempre você vai mudando. Então eu preciso falar para você a verdade. Eu preciso, queridos, que você seja uma pessoa esclarecida do que Deus está a fazer nessa terra, para que você não seja ou não tenha se como enganado. Presta atenção. Se eu evitar falar a verdade, olha o que eu vou dizer: se eu, pastor Sandro, evitar lhe falar a verdade, ou lhe confrontar com a verdade em cima desse altar, eu estarei negligenciando. Olha o que eu estou dizendo: eu estarei negligenciando a verdade, a palavra de Deus. Isso, como assim? Queridos, se você desejar ter a vida eterna, então você terá que ouvir as exigências para tal. E aí eu quero fazer uma pergunta: você acredita em vida eterna? Porque essa palavra é para as pessoas que acreditam em vida eterna. A pergunta que eu faço: você acredita em vida eterna? Você acredita no céu? Você acredita no inferno? Você acredita que o inferno não foi feito para nós, mas para Satanás e seus anjos? Mas que nós poderemos ir para o inferno se nós negligenciarmos a verdade de Deus? E outra coisa: o sofrimento eterno será um sofrimento consciente.
Será um arrependimento que nunca mais terá perdão, e você estará ali naquele inferno atormentado a eternidade. Aquilo ali sempre você, por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Não era para me ter feito? Por que eu não caminhei com Cristo? Porque é um sofrimento eterno, queridos. Porque você vai consciente. Que isso, pastor? Presta atenção, você acredita na vida eterna? Sabe, presta atenção, muitos querem viver com Jesus, mas querem trazer a prática do pecado junto com Ele para um relacionamento com Deus. Não tem como. Tem crente, queridos, que quando se converteu trouxe junto a mala de pecado junto para andar em um relacionamento com Deus. Não dá, não dá. É impossível você ter um relacionamento com Deus, sabe, carregando também, praticando também o teu pecado. Isso é impossível. Eu quero que você entenda, isso é impossível. Pastor, tenho 10 anos na igreja, continuo o mesmo. Queridos, não dá para você ter um relacionamento com Deus trazendo toda a carga de pecado, ou apenas alguns pecados na tua mala para ter relacionamento com Deus e andar com Deus. Você não está tendo relacionamento com Deus assim. Você não terá relacionamento com Deus assim. Por quê? Porque é impossível ter relacionamento com Deus, falar que tem relacionamento com Deus e andar em uma vida de pecado. E carregar os teus pecados ocultos e escondidos. Não dá para ter relacionamento com Deus assim. É impossível. Como assim, pastor? Eu não posso oferecer desse altar, queridos, um tipo de relacionamento com Deus que na realidade não existe. Eu não posso desse altar oferecer para você um tipo de relacionamento com Deus que não dá, que não existe. Alguém diz assim: pastor, vem como está, sim, venha como você está. Mas Jesus não permite que você continue como você está. Mas a palavra não permite que você continue como você está. Eu não posso te enganar. Vocês estão me entendendo hoje? Vocês estão me entendendo? Deus tem me despertado para pregar mais, cada dia mais, sobre salvação, sobre a volta, sobre, sabe, arrependimento, sobre... Por quê? Porque Ele está voltando, meu irmão. Ele está voltando e tem muita gente dormindo. Alguns estão no limbo, estão assim, só pairando, vindo à igreja, visitando, vindo. Não tem um compromisso, não tem uma vida genuína. Termina o culto, sai, volta a pecar, a fazer as mesmas coisas. Misericórdia. Queridos, eu não posso oferecer esse altar um tipo de relacionamento com Deus que na realidade não existe. Isso seria uma falsa salvação. Uma falsa salvação. Eu não posso pregar uma palavra de conforto para você, uma palavrinha que vai amaciar teu ego e dizer assim: não, o pastor falou que está tudo bem, eu posso continuar a pecar até eu sinta um desejo de deixar de pecar. Misericórdia, isso é uma mentira do capeta. Sabe quando é que você vai parar de desejar de pecar? Nunca. Nunca. Como assim, pastor? Porque todos os dias o pecado bate na nossa porta. Mas todos os dias você tem a oportunidade de conquistar mais uma vitória dizendo não ao pecado. Você está entendendo? E você sabendo que todo pecado tem uma consequência e não é boa, você diz: pecado, pode bater em retirada, eu estou fora. Eu não vou negligenciar a minha vitória em Cristo Jesus. Vocês me entendem? Eu não posso pregar uma falsa salvação. Misericórdia. Qualquer um que não se deixar confrontar-se com o seu pecado precisa saber que as consequências a longo prazo são devastadoras. Sabe qual é o maior plano da igreja hoje? Não se permite, os irmãos não se permitem ser confrontados com o pecado. E aí diz: está tudo bem, meu filho, presta atenção, está tudo bem. Mas você sabe quando é que a chuva cai? Você sabe que hora que ela vai cair? A consequência do pecado também vem, ela vem a longo prazo. Ela pode vir a curto, a médio e a longo prazo. E você continua viajando, continua passeando aí na igreja, falando e tal, e continuando com os teus pecados de estimação, queridos, e o pastor continua pregando palavras que vai: você é um vencedor, você é um conquistador, você vai, você não sei o quê, e você sai da igreja com, sabe, com a bola toda cheio e diz: eu vou vencer. É um satânico positivismo para te enganar, para fazer com que você continue vivendo no mesmo pecadinho, naqueles pecadinhos que você sempre comete. Isso não é salvação.
Salvação requer de você, queridos, determinação. Salvação requer de você, queridos, perceber que Deus é contigo, sentir, relacionar-se com Deus. Isso te dá certeza de salvação. Temos que lembrar, e lembre-se que um dia nós estaremos diante de Jesus, e todos nós seremos julgados. Você acha, quem é que quer ouvir uma palavra dessa, gente? Me responde, quem quer ouvir uma palavra dessa? Agora eu te pergunto, quem quer ouvir uma palavra assim? Os 7 espaços da prosperidade. Quantos querem ouvir essa palavra? Todo mundo. Então eu vou lá, o pastor vai pregar sobre os 7 passos da prosperidade, e eu tenho que ir lá. Aí você traz papel, caneta, aquele negócio todo, sim ou não? Por quê? Quem é que não quer prosperar? Quem é que não quer prosperar? Todos nós queremos. Mas, queridos, nós, ou muitas vezes, as pessoas estão pregando em cima, quando deveriam primeiro fazer a base. E a base é confronto. O confronto é que nos fortalece, o confronto é que nos transforma. O confronto, queridos, é que nos mantém fortes, edificados na rocha que é Jesus. Quando você vai construir um prédio de 3, 4 andares, tu cava para baixo o quê? 1 metro? 1 metro? Você tem coragem de entrar dentro de um prédio de 10 andares que alguém cavou apenas 1 metro? Você tem coragem? Mas espera aí, gente, ninguém te falou nada. Que o prédio tem uma base de 1 metro para baixo só. Um prédio de 10 andares, você vai entrar, sim ou não? Sim ou não, gente? De repente esse prédio cai, desabou. Você entrou, sim ou não? Mas você não sabia. A Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Agora preste atenção. Eu digo para você, não entre nesse prédio. Esse prédio não tem fundamento, não tem fundação. Esse prédio só cavaram 1 metro para baixo. O resto é só areia. Se você entrar, você vai morrer. Esse prédio vai cair, você vai morrer. É assim. Sabe qual é a diferença? Eu sou daqueles que digo para você, se você entrar, o prédio vai morrer. Mas existem daqueles que dizem, pode entrar, não tem problema. E não te diz que o buraco está raso. Assim também tem pessoas pregando o Evangelho. Tem pregando o Evangelho dizer, Deus é bom, Deus vai te dar tudo, você vai prosperar, Deus está te dando uma casa, eis que Deus, vejo uma chave na tua mão, e vejo isso, e vejo aquilo. Aí eu digo para você, eis que vejo que tu tem que se arrepender dos seus pecados, e se converter de verdade, para que você possa experimentar qual seja a boa, e perfeita, e agradável vontade de Deus para a tua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje tem muitos pregadores assim, queridos, que querem te colocar dentro de um prédio, mas não querem falar fundamento. Queridos, estão encaminhando pessoas para o inferno. Por quê? Porque não pregam a palavra. Pelo contrário, tem medo de perder pessoas. Tem medo que pessoas não voltem mais. Nós temos que lembrar que um dia nós estaremos diante de Jesus. Naquele dia, dia do julgamento. E alguns acreditarão totalmente que receberão a entrada para o reino de Deus, mas ouvirão as palavras escritas em Mateus capítulo 7, verso 23. Assim, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Talvez você diga assim, pastor, mas está falando do ímpio. Não, está falando de crente. Está falando de pessoas que estavam dentro da igreja. Está falando de pessoas que curavam, de pessoas que oravam, de pessoas que trabalhavam na igreja. Como assim? Mas eu preguei, pastor. Aqui está dizendo de nós, igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Pastor, mas eu falei para Jesus que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aparta-te de mim, afasta-te. Nunca te conheci. Por quê? Porque a salvação que você recebeu não foi uma salvação, queridos, que vem primeiro o arrependimento. Eu quero que você entenda. Hoje, sabe o que a gente faz? A gente põe a mão no teu coração. Põe aí, igreja, a mão no coração. Diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Me ajuda. Amém. Aí diz, escreve meu nome. Diga, escreve meu nome no livro da vida.
Eu cansei de falar isso, irmão. Mas Deus pegou minha orelha e falou assim: meu filho, antes é preciso você falar de arrependimento. As pessoas vêm à frente muitas vezes porque uma palavra foi bonita, uma palavra foi emotiva, uma palavra foi: aí eu preciso mudar. De repente até muda, para de beber, para de fumar, para de bater na mulher, ou a mulher para de bater nele, sabe, a coisa fica ficando boa, tranquila, tudo mudou, mas alguns pecadinhos ficaram, os pecadinhos mais fáceis ele nunca deixou. Sabe por quê? Porque não houve uma pregação de arrependimento, queridos. Não houve um arrependimento, apenas deram para ele a salvação. Toma aqui a salvação. Ei, para você ter a salvação de verdade, tem uma palavra, antes dela vem arrependimento. Você precisa se arrepender de verdade, porque aí vai ser você será um crente convertido e não um crente convencido. Sabe, muitos nós, incluo eu também, pastores, estamos o quê? Estamos convencendo as pessoas que estão salvas. E convencendo essas pessoas que estão salvas, queridos, nós continuamos deixando elas na zona de conforto. Essas pessoas serão perdidas, por quê? Porque não estão pregando arrependimento. João Batista começa com arrependimento, batismo do arrependimento. Eu pequei, eu sou pecador, eu sou miserável. Olha, você tem que dizer: Senhor, eu sou prostituto, mas hoje eu me arrependo. Eu largo essa vida, eu era mentiroso, eu largo essa vida. Arrependimento, você está entendendo? Tem crente que tem 10, 20, 30 anos na igreja, nunca se arrependeu, só fez a oraçãozinha: Jesus, entra no meu coraçãozinho e amém. E Jesus entrou no coraçãozinho e continuou vivendo. E foi se envolvendo com o mundo, indo para a igreja, aquele negócio tudo corre muito bem. Pode mentir. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim: olha, a Bíblia diz, não seja tão justo. Eu acho que ele inverteu alguma coisa aí. Eu falei: acho que está invertido alguma coisa aí. Como é que a Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo? E a Bíblia vai dizer para você não ser tão justo. Então seja meio justo, seja meio santo, seja meio. A Bíblia não diz você é meio, não. Ela manda você ser totalmente. Você vai errar, vai. Aí você tende a Jesus, que derramou o sangue precioso para te salvar, para perdoar os teus pecados. Que hoje as pessoas pecam voluntariamente, pecam sabendo que é pecado e tudo bem, está de boa. Vem para a igreja, ora, adora e tal, beleza, pai, e continua vivendo no pecado. Por quê? Aceitou Jesus, aceitou, mas não recebeu essa salvação de verdade. Porque a salvação, antes dela vem o arrependimento. Antes da salvação veio o arrependimento. Arrependam-se. A Bíblia diz: arrependam-se. João Batista diz: arrependei-vos, raça de víboras. Já pensou eu, João Batista, aqui hoje, hein? Sabe por que eu digo, queridos, que a igreja evangélica hoje se tornou no maior depósito de pessoas saindo para o inferno? Sabe por quê? Porque as pessoas que estão em cima do altar não estão pregando mais arrependimento, estão pregando prosperidade, estão pregando: eis que te digo e te falo, tem uma bênção de Deus para você, eis que te digo e te falo, tenha misericórdia de Deus para a tua vida, a salvação do Senhor para você, mas primeiro arrependei-vos. Você está entendendo, igreja? Talvez diga: nunca mais volta aqui, azar é teu. Porque no dia do juízo, meu filho, eu estou em paz. No dia do juízo eu estou tranquilo. No dia do juízo eu vou entrar no céu. Mas não será por causa de você que eu não vou entrar no céu. Eu desse altar vou pregar a verdade que liberta, a verdade que cura. Você quer prosperidade, irmão? Caminha nos caminhos do Senhor. Você quer prosperar, irmão? Não precisa buscar campanha A, B ou C, não. Reconheça o Senhor como o Senhor da tua vida. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa do perdão dele. Caminha com ele, seja fiel a ele, e ele suprirá todas as tuas necessidades. As pessoas não confiam mais no Senhor, não. As pessoas estão confiando no pastor. Pastor diz, está dito. Vai ler a Bíblia, irmão, e confronta o teu pastor: pastor, por que você só prega positivismo? Por que você só prega prosperidade, isso e aquilo? Pastor, prega a cruz para mim. Eu acho que isso aí está vazio demais. E a cruz, pastor? Não tem mais nada, não. Não tem. Eu tenho para você uma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Aí sim, você reconhece que é pecador. Você se passa diante de você, Senhor, eu pequei. Senhor, eu agora entendi que Tu quer me salvar. Mas essa oraçãozinha não, irmão. É o choro, o quebrantamento, quando você reconhece que é pecador. Ninguém te segura. Está entendendo? Estou feliz porque eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Mas a pergunta é: você confessou os seus pecados para Ele? Você se arrependeu de verdade? Você se arrependeu ou primeiro chegou a salvação? Não, primeiro vem o arrependimento. Quando você se arrepende e você entende que quem pode te salvar é Jesus, a salvação chega quando você reconhece que Ele é o Senhor da tua vida. Mas primeiro passa pelo arrependimento. A gente aí que está brincando, sabe? Brincando com Deus. E no final eu vou terminar dizendo assim: ficando sem Deus. É verdade. Algumas vezes eu oro assim: Senhor, eu não quero ficar. Eu não quero. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que vocês verão os sinais estão aí. E está a igreja negligenciando isso. Vamos lá, vamos continuar. Quem são essas pessoas que a Bíblia que ele fala, nunca os conheci? São os espíritas? São pessoas de outra religião? São pessoas que participam de rituais? Examine a palavra de Jesus. Você vai descobrir que essas pessoas estão aqui dentro da igreja, estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Elas frequentam a igreja e elas confessam o cristianismo. Quando Deus me trouxe essa palavra, quando Deus me mostrou isso, eu falei: meu Deus, eu tenho que correr e avisar a igreja. É mais uma revelação que Deus está me dando para dar à igreja. Jesus está falando aqui, não é de ninguém, de outras pessoas, está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Uau, o que é isso? Olha o que diz, queridos. Ele começa dizendo lá em Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando você faz a vontade de Deus, esse sim entrará no reino dos céus. Pastor, a minha vontade é não perdoar. Qual é a vontade de Deus? Que você perdoe. Então eu preciso fazer a vontade de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, irmão. Você vai ficar surpreso com o quanto de gente que vai ficar nessa terra para o dia do juízo. Você vai ficar surpreso com o quanto de gente vai para o inferno. Por quê? Gente que você diz, não, aquela pessoa lá está no céu. Você vai ficar surpreso. Sabe por quê? Porque não é o trabalho, porque não é a tua correria. Claro que isso demonstra que você é um cristão. Mas Deus é o Deus que sonda os corações. E um coração quebrantado manifesta ações, manifesta atitudes. Jesus identifica essas pessoas que declaram que Ele é o Senhor, que chamam Ele de seu Senhor. Elas dizem até com paixão. Sabe, essa palavra Senhor, ela está duplicada nesse versículo. Olha o que acontece aqui. Se uma palavra ou frase está duplicada ou repetida 2 vezes nas escrituras, não é por acidente não, irmão. O autor está dando uma ênfase, uma empolgação. Sabe, nesse texto, por exemplo, não é apenas uma ênfase, mas é intensidade. Que é isso, pastor? Sabe, por ver a cena no juízo final, milhares, posso ver a cena de milhares e milhares de pessoas caminhando para o juízo final, para serem julgadas. Presta atenção, vindo em direção a Jesus para serem justificadas. E dizendo assim, Mateus 7, diz assim: Senhor, nós pregamos a mensagem, nós expulsamos demônios, nós dizimamos, nós ofertamos, nós colaboramos com a obra da igreja, nós evangelizamos, nós temos isso e aquilo. Eu cuidei das crianças, eu preguei, eu cuidei dos jovens, eu cuidei dos homens. Senhor, Senhor.
De repente diz assim: mas Senhor, todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Uau, que isso? Aí Jesus vai responder para esses: nunca os conheci, nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Qual o texto-chave aqui? Qual é a frase chave aqui? Praticam o mal. Pergunta: o que é praticar o mal? Bíblica, o que é praticar o mal? Eu vou falar para você. Praticar o mal de forma simples eu respondo: aquele que pratica o mal não adere ou não obedece à autoridade da palavra de Deus. Ele ou ela peca regularmente sem arrependimento genuíno. Peca regularmente sem arrependimento genuíno. Essas pessoas não tropeçam esporadicamente. Olha aqui, ao contrário, evitam, ignoram, negligenciam ou desobedecem a palavra de Deus como se fosse normal. Negligenciam a verdade. Fazem da vida ímpia uma prática. A maioria, e aqui é onde é assustador, a maioria, por acreditar, estão cobertos por uma graça que não é bíblica. Eu posso pecar o que for, a graça cobre. Não se engane. Cuidado, que você tem acreditado. Cuidado. Não acredite nessa falsa graça. Sabe, eu acredito que uma das razões pela qual muitos continuam em pecado é porque não se deixam confrontar e nem serem guiadas ao arrependimento genuíno. Sabe, tem gente que está mais preocupada com o celular, está mais preocupado com o Fantástico, para começar daqui a pouco. Tem que estar preocupado com tantas coisas, pensando em tantas coisas. Acaba logo essa palavra, pastor, acaba. Não vou acabar não, se quiser vai embora. Que isso, pastor? Eu quero dizer para você, queridos, preste atenção. Nem sempre aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Eu acredito, queridos, que aqueles que continuam em pecado é porque não se deixam confrontar. Olha para o irmão e diz assim: você precisa deixar que outras pessoas te confrontem. Quantos querem ir para o céu? Agora diga assim: então você precisa deixar que outras pessoas te confrontem. Ah, pastor, mas um bêbado, quem é esse bêbado para falar comigo? Deus falou com a jumenta, não vai falar com um bêbado para falar contigo. E está pecando? Eu quero que você entenda isso hoje, irmão. A palavra de Deus, ela é certeira. Deus quer que todos sejam salvos. E é por isso que eu estou pregando essa palavra para você hoje. É porque Ele te ama. E uma das chaves que Deus quer entregar hoje é que você permita ser confrontado com o teu pecado. Não é porque a pessoa te odeia, não é porque Deus te odeia, pelo contrário, é porque Deus te ama. Tem crente que não pode tocar nele, que ele já... Mas esse confronto tem que ser feito em amor. Não é de qualquer jeito não. Tu vai, não. É em amor, querido. Deus te ama tanto. Você precisa deixar essa vida de prostituição. Olha a forma de falar. Agora tem uns irmãos aí que falam assim: seu prostituto, tu vai pro inferno. Já vai ele também. Falar em amor é, irmão, deixa esse pecado da prostituição. Deus te ama tanto. Eu? Sim, você. O confronto, ele mexe com a gente aqui dentro. Ele nos deixa pensar. Será que ninguém lhe disse que é impossível trazer seus pecados para um relacionamento ou uma aliança com Jesus Cristo? É impossível. Você não consegue, não dá para você trazer. É impossível.
Quem tem aliança com Cristo não carrega pecado, irmão. Você está entendendo? Quem tem aliança com Cristo não carrega pecado. Não anda com pecado. Quem tem aliança com Jesus Cristo não anda em pecado. Não anda numa vida de pecado, não carrega pecado. Quem anda com Jesus, queridos, tem o fardo de Jesus, que é leve e suave. É impossível você dizer que anda com Jesus e carregando pecado. Não dá. É impossível, isso não se combina. Luz e treva não se juntam. Porque aonde há luz, as trevas se dissipam. Nós estamos entendendo essa palavra? É impossível você andar com Jesus carregando pecado. Se você verdadeiramente é salvo pela graça, você não apenas desprezaria o pensamento, mas também escolheria se afastar do pecado voluntário, daquilo que você faz voluntariamente. Pois essa é a marca de um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente foge do pecado. Um verdadeiro salvo foge do pecado. Um verdadeiro salvo pede socorro. Um verdadeiro salvo diz, confessa os seus pecados e se arrepende e recebe o perdão. Eu vou dizer uma coisa para você hoje. Se tu não se arrepender dos teus pecados, desculpa a palavra, mas fala em amor, você vai para o inferno. Não porque Jesus vai te jogar lá, porque você decidiu ir para lá. Porque por todos Cristo já morreu. E a decisão é sua. Pastor, por que você está falando tão forte assim? Eu estou falando forte assim, queridos. É porque parece que nós estamos, que alguns estão flutuando, vivendo uma vida na igreja, e carregando os seus pecados, achando que estão vivendo a vida cristã. Está errado. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É a evidência de alguém verdadeiramente que possui um relacionamento com Deus. A evidência é porque eles guardam a palavra de Deus. Agora olha o que diz em 1 João capítulo 2, verso 3, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Rapaz, tem crente assim para dar de pau, não tem, gente? Ou não tem? Precisa de arrependimento. Urgente, urgente. Sabe, essa declaração se alinha perfeitamente à forma como Jesus começa todo esse discurso. Pelos frutos os reconhecerão. Aí você diz assim, é vidas, é só vidas não. Esses frutos dos quais eu estou falando, ou dos quais Jesus fala, não são o serviço cristão, pregar a mensagem, nem frequentar a igreja, pois aqueles que não poderão entrar no céu, terão essas mesmas qualidades. Aqueles que não poderão entrar no céu, que Jesus disse, eu não vos conheço, terão as mesmas qualidades. Como assim, pastor? Presta atenção no que eu vou dizer para você. A maioria pensaria que alguém que chama Jesus de Senhor, crê nos ensinamentos dele, está emocionalmente envolvido ou envolvida e participa ativamente da obra cristã, é um filho de Deus. Porém, nesse texto que nós lemos aqui em cima de Mateus, nós vemos claramente, através das palavras de Jesus, que esses não são os fatores decisivos para identificar um verdadeiro crente. Vou falar uma coisa para você, você certamente vai encontrar isso na vida de verdadeiros cristãos, sem nenhum problema. Mas na realidade, uma pessoa não pode ser crente de verdade sem essas coisas, sem essas características, sim ou não? Não pode, não dá. Entretanto, possuir essas qualidades não significa que alguém é um filho genuíno de Deus. Mas a pergunta decisiva é: você se arrependeu de sua prática voluntária do pecado ou está buscando apaixonadamente obedecer a Deus? Você se arrependeu de sua prática voluntária do pecado e está buscando apaixonadamente obedecer a Deus? Você se arrependeu genuinamente, verdadeiramente, e está buscando obedecer a Deus?
Responda para você mesmo, meu irmão. Sabe, esse teste decisivo é você considerar o que Jesus diz. Aquele homem que estava deficiente há anos e anos. Ele diz assim, lá em João 5,14, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Tem crente que está pecando aí pra caramba. Tem crente que está caminhando no pecado e acha que está caminhando para o céu. Quando Deus realmente quiser, Ele vai me mudar. Não, não é Deus que quer, não, é você que tem que querer, porque Deus já quis, e a prova que Ele quis foi quando mandou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Agora é você que tem que querer, é você que tem que tomar uma decisão. Ai, pastor, mas as coisas do mundo me prendem. Você está escravo das coisas do mundo. A Bíblia diz que as coisas do mundo são passageiras, mas as lá do alto são eternas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu prefiro as eternas. Eu vou cantar, eu vou morar no céu, irmão. Eu vou viver a minha eternidade no céu. Eu creio, por quê, pastor? Porque eu tenho obedecido, eu tenho lutado, eu tenho batalhado para obedecer a Deus. E você tem? Tem? Ou você está caindo porque tem praticado esse pecado voluntário? Sabe, eu não quero ser responsável por deixar de te divertir, por deixar de chamar a sua atenção, por deixar de falar a verdade para você. Eu não quero ser responsável. Eu não quero entrar naquela, olha, que adianta salvar o mundo inteiro e perder sua alma. Não, eu não quero entrar nisso. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero. Pastor, então o senhor precisa ter uma igreja gigantesca. Se for para me negociar a minha fé, o que eu acredito, de renúncia, de arrependimento, de cruz, de pecado, querido, se for para me renunciar tudo isso e começar a pregar só coisas que amaciam o seu ego, eu renuncio a uma igreja de milhares e milhares de pessoas, porque eu não quero. Eu quero ir para o céu. Primeiro eu quero ir para o céu. E para me ir para o céu, queridos, eu tenho que pregar aquilo que Deus realmente quer que a igreja dele pregue. Sabe por que tem tanta prostituição no mundo, tanta imoralidade? Sabe por que tem esse homossexualismo está dominando? Sabe por que o mundo jaz no maligno? Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Porque não se prega mais a verdade como antes. Porque hoje, queridos, a palavra é só maciar o ego. Hoje a palavra, o que a gente vem para ouvir o quê? Somente uma palavra profética. Somente uma chave. Somente Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e Deus, queridos, onde está a palavra? A verdadeira palavra, ela convence. A verdadeira palavra, ela traz, queridos, libertação. A verdadeira palavra, ela traz arrependimento genuíno. Olha a história lá atrás. Olha a história lá atrás dos homens de Deus. Eu li sobre um pregador que ele pregava sobre arrependimento, sobre o céu, sobre o inferno. E conta no livro que as pessoas ficavam segurando na cadeira, outros nas pernas dos bancos, com medo de ir para o inferno, porque parecia que visualizavam aquilo. Queridos, não precisa temer Deus, não. Mas você precisa temer aquilo que você vai fazer com você mesmo, se você não se arrepender. Sabe, hoje é um dia de conserto para essa igreja, hoje é um dia de conserto para a tua vida, para que você entre numa dimensão de uma verdadeira vida cristã. Mas agora sim, eu entendi, pastor. Agora sim. Eu não quero ser responsável por deixar de adverti-lo, para que você abandone o pecado. Você não pode viver sobre uma falsa pretensão, achando que está tudo bem. Mas se você não deixar o pecado, você vai ouvir no dia do julgamento final: eu não vos conheço, afastem-se de mim. Eu não quero ouvir isso jamais, eu quero ouvir: venha, filho, entre no meu reino que eu preparei para você. A vida nessa terra é dura. A vida nessa terra é batalha. Todo dia o pecado bate a nossa porta, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós.
A vitória vem porque você tem convicção para onde você está indo. Você tem convicção, queridos, que você luta e vence. Por quê? Porque você vai morar no céu. Porque teu nome está escrito no livro da vida. Ah, filho, quem te enganou dizendo: ai, pastor, meu nome está escrito no livro da vida, agora tudo vai se dar bem. Meu filho, teu nome está escrito no livro da vida, não está? Mas o diabo está fazendo de tudo para apagar. O diabo está fazendo de tudo para apagar teu nome. Você vai deixar? Como é que ele apaga, pastor? Pecado. Coisas que você tem praticado, que você sabe que é pecado. Pecados voluntários. Coisas que você sabe que é errado. Você tem praticado. O teu nome está escrito no livro da vida. Você vai deixar o diabo apagar? Pense bem. E se teu nome não foi encontrado no livro da vida, eu vou falar uma palavra forte, talvez você tenha medo. O teu nome será encontrado lá no inferno. Só tem 2 lugares. Não tem 3 nem 4. 2 lugares. Uma eternidade com Cristo e uma eternidade no inferno. A escolha é sua. Eu escolhi uma eternidade com Cristo. Por isso que todos os dias é uma luta. Todos os dias é uma batalha. É por isso que eu prego o Evangelho. É por isso que eu advirto. É por isso que eu ensino. É por isso que eu digo a cada um, para que se apresente perfeito em Cristo Jesus. Queridos, não tem outro caminho. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra e você precisa se converter. Sai do estado convencido e passa para o estado convertido. Sai do estado pedra e vai para o estado quebrantado. Não preocupa não. Alguns aqui vão se lembrar dessa palavra e vão dizer: por que que eu não me arrependi? Por que que eu não me quebrantei? Por que que eu não me decidi? Você vai lembrar de mim nessa palavra. E aí já será tarde demais. Então a oportunidade é tua. Eu não posso só ensinar, eu tenho que advertir você. Eu tenho que chamar a tua atenção que o pecado faz. Entenda, o pecado é voluntário. Ele te leva em direção ao inferno. Ele te leva a ser escravo do pecado. Os pastores têm medo de falar de céu, de inferno, irmão. Não, vou falar de inferno, você não assusta. Agora eu vou pegar as coisas boas, somente as coisas que você gosta da Bíblia, para falar para você, para encher teu ego, e para você sair dizendo aqui: o pastor prega muito bem, que palavra top. Eu não estou preocupado. Em que teu nome seja escrito e seja mantido escrito no livro da vida, porque você é de Deus e você pertence a Ele, a não ser que você não queira. Mas vamos morar no céu aqui. Eu não posso lhe dar uma segurança falsa de salvação, pois o arrependimento tem que ser total. Diga assim para o teu lado: com Jesus é tudo ou é nada? Pastor, 99%. Com Jesus é tudo ou nada. Ou você é dele 100% ou você não é. Ah, mas eu vou à igreja, eu dou oferta, eu dou esmola, isso e aquilo. Meu filho, com Jesus, ou você é 100% ou você é nada. É tudo ou é nada. Jesus conhece meu coração, sim, mas Ele não vai contra a sua palavra. Eu quero que você entenda isso. Jesus não vai contra a sua palavra. Mas Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor, eu ajudo com cesta básica, Senhor, eu faço isso, Senhor. Ele falou aqui para os crentes: não vos conheço. Por quê? Vida de pecado. Vida de pecado. Hoje Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando com você. Deus está dizendo, como João Batista dizia: arrependa-se. Arrependa-se hoje. Sabe uma palavra que eu guardo no meu coração? É a palavra de Paulo. Eu tomei para mim. Diz assim: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos.
pois não deixei de lhes proclamar toda a vontade de Deus. Olha que palavra Paulo disse. Eu digo para você, de cima desse altar, eu tenho a legalidade para falar para você. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de lhes proclamar toda a verdade de Deus. Estou entendendo o que estou dizendo? Eu estou tranquilo. Pastor, mas você não se importa que as pessoas possam ir embora, que as pessoas não queiram, tal. Não me importa. Não me importa o que ele pensa de mim, me importo com o que ele acha de mim, eu me importo com tudo que ele quer e exige de mim. Eu sou dele. Você está entendendo, irmão? Se você é dele, você vai aceitar confronto, você pode ser confrontado. Já obrigado, meu irmão, porque você me confrontou. Eu estava no caminho errado, mas você me fez abrir os olhos para a verdadeira salvação. Não existe crente carregando pecado. Crente carrega pecado. Crente deixa o pecado, se arrepende e caminha o caminho da salvação. Arrependimento é o primeiro passo. Pastor, eu sou crente há tanto tempo, estava em pecado. Arrependimento, arrepende-te agora, e viva uma vida com Deus de verdade. Pastor, eu tenho tanto tempo de crente, eu nunca ouvi uma coisa assim. Está ouvindo agora. É Deus falando com você, tendo a oportunidade para que você se arrependa. Pastor, eu cometi alguns pecados, toda a vida sempre cometi esse pecadinho aqui, pastor, e para mim sempre foi normal. Não é normal. Não é normal. Te enganaram. E eu estou te dizendo, arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Tiago capítulo 3, verso 1 diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E é para mim agora. Eu que ensino vocês, serei julgado com maior rigor. Agora, você acha que eu vou deixar de falar a verdade para você? Você acha que eu vou deixar de pregar essa verdade? Porque se eu deixo de pregar essa verdade, o rigor sobre a minha vida será muito maior do que para a sua. Então, como Paulo diz, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de lhes proclamar toda a vontade de Deus. Essas palavras estão na Bíblia para que você a ignore ou para que você a leve a sério? Pense bem, irmão. Pastor, mas o pecado, Deus criou uma saída para o pecado. Ele enviou o seu filho Jesus para morrer numa cruz, para derramar seu precioso sangue, ressuscitar no terceiro dia, por amor a mim e a você. Eu não dou conta. Jesus morreu na cruz. Jesus pagou um alto preço pela sua libertação, pela sua capacitação, para que você possa andar livre do pecado. Livre do pecado. Se aposse do sacrifício de Cristo, mas antes venha com arrependimento. Arrependimento. Arrepende dos teus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Pastor, mas ok, arrepende então dos teus pecados. Solta os pecados. Para andar e ter um relacionamento genuíno com Jesus, você precisa soltar os pecados e você precisa cumprir a palavra, viver a palavra. Fique de pé, Jesus.